Boa noite, sejam bem-vindos a mais um evento do Comitê de Medicina Área Especial da Associação Paulista de Medicina. Eu sou José Luiz Madrigrano, sou o coordenador científico do comitê e hoje nós teremos um evento que eu reputo como muito interessante. Antes de darmos início, eu quero fazer meus agradecimentos. Agradecer, em primeiro lugar, à Associação Paulista de Medicina, na presença do seu presidente, o Dr. José Luiz Gomes do Amaral. Agradeço ao Dr. Florisval Meinão, que permitiu que nós conseguíssemos realizar esses eventos desse semestre. Agradeço ao senhor Luiz Cláudio, diretor de operações da APM, que também contribuiu muito para isso, ao setor de eventos, a Sofia, a Daiane, ao setor de eventos da Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial, na presença da senhora Thais Mariani, e cumprimento tanto a presidente da SBMA, a doutora Thais Russomano, quanto a presidente do comitê, a doutora Rosânia Soares. E podemos iniciar, hoje nós vamos iniciar com dois eventos, com duas palestras muito interessantes. Uma primeira, que nós vamos falar de APH com asa rotativa, e isso será contextualizado dentro da fisiologia de altitude. Então, teremos a parte inicial podendo falar da fisiologia para mostrar por que o transporte em helicóptero é particular, de uma forma diferente, que todos precisam entender. E depois, numa segunda palestra, nós vamos falar dos principais cuidados com o paciente grave durante as remoções aeromédicas. Como o nosso evento do comitê é associado à SBMA, Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial, nós chamamos para ser moderadora, para coordenar o nosso evento, a doutora Rosirene Gessinger. Doutora Rosirene é colega de longa data, amiga de longa data, é a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial. Ela já participou do evento, o último evento nosso, apresentando brilhantemente os casos de orientação ao médico que não é afeito à medicina aeroespacial, de como atender o seu paciente para que ele possa fazer um voo com segurança, o seu paciente e o seu passageiro enfermo. Chamo a doutora Rosirene para conduzir o nosso evento de hoje e muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, agradeço a presença de todos, e eu gostaria de apresentar, então, o Dr. Jorge Ribeira, diretor do GRAU, Grupo de Resgate de São Paulo, médico e cirurgião vascular, médico do esporte, MBA em Gestão de Saúde pela Getúlio Vargas, emergencista, cirurgião vascular do Hospital Ipiranga e Hospital Belvide, em Barcelona, instrutor do BREC, em busca e resgate em estruturas colapsadas, membro do Medical Team de São Paulo desde 2005 a 2020, chefe da equipe aeromédica, líder da táxi aéreo SP de 2000 a 2008, diretor médico da Estácio São Paulo, da Olimpíada de 2016, Copa América 2019, participou dos resgates, né? 2008 Santa Catarina, 2010 Branquinha no Alagoas, 2011 região serrana no Rio de Janeiro, 2019 Brumadinho e 2020 desabamento dos prédios no Largo Passandu. Então, é um currículo e tanto, né, doutor Jorge? Então, espero. Pode começar a sua palestra, por favor, fique à vontade. Agradeço muito o convite, à PM, ao veterano, ao veterano. Vamos fazer uma apresentação bem breve de um tema bastante largo. Eu e a Michelle vamos cumprir esse desafio.
Então, eu vou começar falando um pouco das asa rotativas. Existem dois meios, né? Asa fixa, que é o avião, asa rotativa, que é o helicóptero. Então, aqui em São Paulo, a gente usa o helicóptero para os resgates com o Águia. Então, vamos... Não está andando. Ok. Quais são as características desse voo? A altitude que a gente costuma voar aqui é 500 pés. Fala, o que é 500 pés? Cada pé é 30 centímetros. Então, 500 vezes 30 em torno de 1.500 metros de altitude. Essa seria uma altitude mínima que a gente precisa voar com um helicóptero para poder ter uma reação diante de uma pane, né? Tanto que a gente considera, por exemplo, voar 400 pés, chamado curva do homem morto, porque não tem muita reação. Se a gente tiver alguma pane, não dá tempo de fazer qualquer coisa para essa situação. A velocidade gira em torno, no máximo, de 250 quilômetros por hora, ou seja, 135 nós, é o que a gente consegue deslocar, o que faz dessa aeronave uma aeronave bastante interessante para o meio urbano, para transportes rápidos, principalmente uma cidade como São Paulo, que tem um trânsito que às vezes a gente demora uma hora e meia para trasladar coisa de 20 quilômetros. Uma força G praticamente relevante, coisa que já no avião não é. O que é a força G? É aquela aceleração e desaceleração que vocês, naturalmente, quem já deitou dentro de uma van ou foi numa posição lá deitado atrás de uma ambulância, sentiu quando o motorista freia, você sente a cabeça praticamente inchar, aquilo é um efeito da força G. O helicóptero ele vai em acelerações e desacelerações não muito importantes, coisa bem diferente da asa fixa, que vocês vão ver depois. A altitude de cabine é a mesma altitude que de fora, né? O helicóptero, no nosso caso, não é pressurizado, então não há diferença da altitude na cabine, que eu vou explicar logo depois, quando falar um pouco de asa fixa. A umidade e temperatura também, a do helicóptero, apesar de ter ar-condicionado, a gente dificilmente utiliza por uma questão da gente costumeiramente voar com uma porta aberta. Então, a umidade e temperatura continuam inalteradas no meio externo e meio interno da aeronave. E os voos, geralmente, em média, são curtos, são menos de 10 minutos. Temos alguns voos mais longos, mas no máximo devem aí bater, vai, na pior das hipóteses, 30 minutos, mas no máximo 20 minutos é a média dos voos longos, né? E a gente tem uma característica da nossa cabine ser muito pequena, então tem uma proximidade muito grande, tanto dos tripulantes operacionais como enfermeiro médico que estão atrás, como o paciente. Então, estamos muito em contato com o piloto e o copiloto e os comandos, os bancos, né? E isso é uma proximidade que gera um certo temor. E, obviamente, como é pequeno, é um ambiente bastante restrito que impossibilita de fazer manobras tipo ou pegar um acesso venoso, ou fazer uma drenagem de tórax, já que um hemicorpo vai estar colabado pela parede que eu vou apresentar na sequência para mostrar as imagens. Então, para que vocês tenham uma ideia como funciona no Águia de São Paulo, vocês têm aqui essa área de acionamento Águia, que ele é a configuração policial. Então, não sei dizer para vocês se esse aqui é o médico ou é o de policiamento, sendo que aqui a gente tem esse lado esquerdo, controle das ocorrências policiais, e no lado direito, as ocorrências médicas geradas pelo COBOM, pelo Corpo de Bombeiros. Aí aqui temos esse enfermeiro, aqui o policial, olhando as ocorrências e vendo se alguma delas se encaixa próximo à nossa operação que a gente possa dar apoio. Bom, os helicópteros, em vários países, eles têm, além de existirem vários tipos, vários tamanhos e várias operações. Esse aqui de Miami-Dade já é um helicóptero bem robusto, né? Ele é um Bell, ele é grande, ele tem uma possibilidade de voo bem interessante. O paciente vai deitado na longitudinal, ou seja, no maior eixo do helicóptero. E eles fazem, inclusive, buscas no Everglades com Google Night Vision, ou seja, aquele óculos de visão noturna, tem guincho. Então, temos vários tipos de helicópteros para isso. Aqui à esquerda é um parecido que a gente adquiriu agora, que a intenção do governo é mudar tudo para esse tipo de aeronave, é uma aeronave
A gente comprou um 35 que é a entrada por trás, tem o fenestron aqui que protege, que ocorre muito acidente nos helicópteros que não tem esse tipo de proteção, se não houver o cuidado de não permitir a aproximação, como esse sujeito está fazendo aqui, ele pode, porque aqui tem a proteção do fenestron. Já nos helicópteros antes nossos, que a gente tem a maioria da frota, não tem essa proteção, então todo mundo aproxima pela frente. Esse aqui não, tem a proteção, e o nosso 135 também tem a proteção, dá para entrar por trás. Esse aqui já é um helicóptero que a gente utilizou no Rally dos Sertões, é uma marca longitudinal, ou seja, vai só com um piloto, e a gente utiliza o banco traseiro para o médico ir observando a via aérea, se tivesse o paciente deitado aí. Aqui vocês veem na Guerra da Coreia, o paciente é do lado de fora. Esse aqui, a Michelle deve conhecer esse aqui. Esse aqui, o Sargento Cancian, né? Isso aqui foi em 2008 lá em Santa Catarina. Tipo beliche, olha que interessante, que era essa máquina, né? E, ou seja, existem várias configurações, né? Essa aqui é muito comum para transporte interhospitalar, mas também tem colegas em alguns serviços, como em Pernambuco, lá o serviço do Leonardo, eles usam uma prancha longitudinal com um piloto só, né? E a equipe vai aqui, eles têm uma operação bem montada, e eles fazem muito interhospitalar, então é uma posição interessante para o transporte aeromédico, para você fazer algumas manobras melhores do que no nosso caso. Nosso caso aqui é uma transversal, né? Não é uma posição legal, mas a gente não abre mão de ter um piloto e copiloto, um P e dois P. Na verdade, a gente voa com dois pilotos, por conta do grafismo não ser identificado aeromédico, a gente corre alguns riscos do ponto de vista da violência urbana. E já ocorreu da gente ter tido um piloto alvejado e outro ter que assumir, e nós usamos costumeiramente colete balístico. Mas foi no colete, ele apagou e o PT assumiu. Então, a gente voa com o paciente na transversal e, geralmente, aqui o pé fica à esquerda, ele vai com esta porta aberta. Então, o médico vai olhando a aeronave na proa, no sentido normal dela, o médico à direita, o enfermeiro à esquerda. Quando entra a vítima, então, a gente vai de joelhos, né? A vítima vai cinturada e nós vamos com um rabo de macaco, que eu vou mostrar a seguir. Os treinamentos propostos para o Águia em São Paulo, geralmente, embarque e desembarque em baixa altura, porque a gente às vezes desce em alguns morros, ou é um ambiente que não tem área para pouso e a gente tem que desembarcar próximo à ocorrência. Então, faz essa aproximação e depois a gente vai à busca da aeronave com uma viatura terrestre. Rapel, raramente a gente pratica ele, mas raramente a gente utiliza. Mas em situações lá da região de Atibaia, muito frequente, ou no litoral, quando você tem aquelas situações em cachoeira ou queda de asa delta, aí você tem que assistir e buscar alguma clareira próxima. E aqui, como eu falei, o tal do rabo do macaco, que é uma corda com fator queda pequeno, vocês podem ver, então, o fator queda é essa distância entre a fixação dele e o corpo, então ele não dá um soco muito forte, que também põe em risco até a própria capacidade do carro, né? Bom, e o mais importante aqui, que eu diria que é o cristal da operação do Águia, que é a segurança de voo. A segurança de voo ela é muito interessante. Eu diria que é uma coisa aplicável em vários lugares, desde o hospital até o relacionamento conjugal. A gente utiliza fraseologia, o CRM, que eu vou explicar a seguir. A gente faz um treinamento anual. Hoje não é obrigatório a equipe médica fazer o CMA, que é o Certificado Médico Aeronáutico, que somos operadores de equipamento especial, e a atual legislação aeronáutica não exige para nós. Porém, o Águia acredita que isso é importante, então, internamente, somos obrigados a fazer um exame médico anual e apresentar competência para continuar no equipe do Águia. E colete balístico. Fraseologia. Fraseologia, a gente faz esse exercício.
Então, o colega fica vendado, porque deixa só lembrar os senhoras e senhores, de que o piloto, quando ele está no comando, ele não pode olhar para a direita e esquerda, ele olha só para frente. Porque vocês já devem ter tido a sensação, quando vocês estão dirigindo o carro e vocês se distraem com alguma coisa à direita, vocês veem que o seu braço puxou para algum lado. E você está num carro que é 2D. Quando você está no helicóptero, está trabalhando 3D, altitude também. Então, ele não pode tirar a visão do frontal. Então, se ele vai pousar e eu tenho uma árvore à direita, eu tenho que orientar o piloto através do meu comando de voz, que tem que ser um comando de voz econômico e objetivo. Para isso, a gente venda um colega, tem os palitos de fósforo na mesa, escolhe-se um desenho, e aí eu tenho que falar para ele. Então, ele vai pegar o palito de fósforo, aeronave para baixo, ele pega o palito, aeronave para cima, giro de cauda para a esquerda, mantenha. Quando ele fez o giro no ângulo que eu quero, aeronave para frente. Mantenha, aeronave para baixo. Coloquei o primeiro palito e assim eu vou montando esse desenho. Então, é uma técnica que a gente pratica para poder ter uma boa verbalização dentro da aeronave. E o que é o CRM? Bom, houve um acidente lá para 77. Em 1977, uma colisão do KLM, eram dois Boeing 747, foi o maior acidente aéreo da história. Ocorreram vários eventos, mas existiu uma discórdia, não foi uma discórdia, um desacordo na fala entre o piloto e o copiloto. E o piloto queria, de qualquer forma, decolar, porque ele era o piloto number one da KLM. Eles tinham um horário para cumprir, e aquilo, como dizem na aviação, geralmente o acidente é um efeito dominó. São várias peças que vão desencadear esse acidente. E o CRM foi montado em cima disso. Então, começou como Cockpit Resource Management, e hoje é praticamente toda a corporação, inclusive mecânicos, né, as aeromoças também entram no treinamento, virou Corporate Resource Management, que é o quê? Um treinamento que busca mudar atitudes e comportamento. O que seria isso? Por exemplo, vocês, a boa parte são da área médica, então vamos dizer assim, hein? Auxiliar de enfermagem lá tinha uma rusga com um médico e viu lá na prescrição que ele prescreveu a dose errada. Aí ela, olha só, o bonzão escreveu errado. E aí, você vai falar? Não, ele não é o bom. Então, ela vai deixar a aeronave cair. Numa briga de casal acontece. Né? Olha aí, ele fala, que ele é perfeito, olha o que ele fez. Você não vai falar? Não. Então, isso é o acidente. Seja aéreo, seja doméstico, seja no trabalho. E o CRM visa o quê? Trabalhar esse comportamento. É um treinamento que busca mudar atitudes, comportamento dos tripulantes da aeronave a todos os integrantes da empresa. Começou antes com piloto copiloto, entrou a aeromoça e hoje entram todos. O objetivo é diminuir a incidência de falhas humanas nas operações aéreas e melhorar o processo decisório na cabine de voo. Isso acontece com a gente, por exemplo, vamos pousar onde? A gente fica olhando de cima, ali tem um lugar, tá, mas tem um fio. E aí a gente vai decidindo, toda a cabine participa e executamos o pouso. E aqui é um exemplo interessante, né? A teoria de Reason. James Reason criou essa teoria do queijo suíço, que é o quê? Imagine vocês que amanhã vocês vão pegar um avião. Tem que acordar às 4 da manhã. Se você colocar o seu celular, ele vai tocar. Mas será que você não colocou no mute? Então você vai checar se não pôs no mute. Quando você faz esse check, você já colocou uma fatia, uma barreira no erro. Aí você fala, não, putz, mas não só isso, a bateria não está muito boa. Vou botar também o despertador normal da minha avó. Aí você criou uma outra barreira que não vai falhar. Ou seja, se o celular falhar, o relógio da vovó não falha. Mas quer saber, eu vou pedir para minha mãe me acordar também. Botei uma terceira barreira para isso não acontecer. E a quarta barreira, posso elencar, sei, porteiro do prédio, eu moro num flat, falo, faz favor, liga para mim. Para esse evento, esse acidente acontecer, de eu perder o avião por conta de eu não acordar,
O meu celular tem que ter acabado a bateria. O meu despertador estava muito velho, estava enferrujado, eu não vi o ring dele, não funcionou. A minha mãe dormiu e o porteiro teve uma intercorrência. Alinharam-se os furos e o acidente aconteceu, perdi o avião. Então, quanto mais barreiras vocês criarem, menor a chance da aeronave cair, menor a chance de você ter uma pane. Essa é uma das teorias que se pratica no CRM, para que vocês tenham essa ideia. E com isso a gente consegue realizar esses pousos em área restrita, como vocês veem aí na foto, né? Temos uma equipe bem híbrida, vocês veem, policiais, piloto, copiloto, polícia, enfermeiro, polícia, médico civil, médicos, militares, tudo misturado para resultar, para ter sucesso na operação. Agora eu vou falar um pouquinho de asa fixa e vou deixar depois o abacaxi para a Michelle. Então vamos falar um pouco do que o avião muda muito do helicóptero. Os dois são avião, né? Mas a asa fixa muda bastante coisa. Então a gente já começa falando de atmosfera. Vocês viram que eu não falei nada de atmosfera no helicóptero, mas até influencia, mas não. Então, é uma palavra de origem grega, atmosgás, esfera de esfera, lógico. É uma esfera gasosa que envolve o planeta Terra, se estende por centenas de quilômetros, se estima 800 quilômetros de espessura, que atualmente o homem consegue alcançá-lo, né, através de satélites e balões de sonda. Ele é um escudo protetor, serve de imenso escudo que protege a Terra dos raios solares, absorvendo as radiações, e à noite funciona como um teto de vidro, uma estufa, conserva o calor do dia, impedindo que ele se perca pelo espaço. Bom, e qual é a composição? Nitrogênio 78% e oxigênio praticamente 21%. Ou seja, aqui embaixo quero dizer, a gente está a 800 metros, né, do nível do mar, e no Everest sempre vai ter essa proporção. Sempre. Ah, lá pertinho, na beirada, para eu entrar no... Sempre vai ter essa proporção. Sempre vai ser 20,95. Mas e o pessoal que passa mal na altitude? Pois é, passa mal por quê? Eu vou falar logo a seguir. E a atmosfera, ela pesa. Ela tem a força ou peso exercido pelas camadas da atmosfera determina a pressão barométrica ou pressão atmosférica. Que significa dizer, né? Que quanto mais próximo à superfície terrestre, ou seja, à beira do mar, maior é a pressão exercida por essa camada. Aqui a gente tem um exemplo de como é dividida as atmosferas, as camadas. Aqui você vê, ó, o voo das aeronaves estão aqui na casa dos 12 quilômetros, né? 35, 40 mil pés. As aeronaves menores aqui já estão voando na base dos 4 quilômetros. Os paraquedistas estão na casa dos 8 e assim por diante. Eu não posso atrapalhar a aula da Michelle. Então, vamos falar de lei, coisa que todo mundo gosta, né? A lei de Boyle. A lei de Boyle é sob uma temperatura constante, o volume de um dado gás varia inversamente proporcional à pressão. Então, vamos imaginar esse balãozinho, é este balãozão que estava aqui em São Paulo e eu levei lá para a praia. Quando eu levo ele lá para a praia, a camada de gás que tinha apertando esse balão aumentou muito quando eu desci. Aumentou muito. E o gás ficou mais compactado e diminuiu o tamanho da bexiga. Isso significa muita coisa. Aqui, nesse esquema, vocês podem ver a pressão na altitude, vocês veem somente 4 setas. Quando você vai para o nível do mar, toda esta camada está pressionando a mesma esfera, o mesmo balão. Então, ele vai diminuir de tamanho. Então, a camada pesa. A gente não sente, mas ela pesa. Ou seja, nível do mar, se eu pegar uma bexiga que tem 1 metro de diâmetro, quando eu estiver perto, tipo o Everest é perto dos 25 mil pés, então 24.
ela vai ter 3 metros no Everest. Então, tem 1 metro no nível do mar, 3 metros no Everest. Isso é importante? É importante. Às vezes, um pneumotórax vai aumentar muito, aquele não dava sintomas, vai dar, enfim, abdômen distendido, etc. Mas por que eu tenho que saber de altitude? Por causa da altitude de cabine. Quando você está voando numa aeronave asa fixa, num voo comercial, você está voando dentro de uma garrafa de champanhe. Por isso que vocês veem, quando o mocinho dá um tiro no bandido e acerta, consegue tirar a porta próxima do bandido, o bandido é expelido para fora, porque nós estamos dentro de uma garrafa de champanhe. Porque você tem que pressurizar, senão a gente não aguentaria sobreviver na atmosfera externa da aeronave. Então, a aeronave está pressurizada para poder manter aquela oxigenação dentro de uma atmosfera suficiente. E qual que é a altitude de cabine? Geralmente está em torno dos 5.000 pés, algumas 3.000 pés. Essa altitude dentro da cabine, ou seja, você está numa altitude, mas não corresponde à altitude externa. E a lei de Dalton? Poxa, que cara chato, né? 2 leis, é a segunda lei. A pressão da mistura de gases é o resultado da soma das pressões parciais de cada gás da mistura. Então, o desenho fica mais fácil. Na altitude, como eu falei para vocês, eu continuo tendo 21% de oxigênio quando eu estou na altitude. Só que a pressão é muito baixa, então as moléculas de oxigênio estão muito distantes. Então você tem elas muito, para você respirar adequadamente, você tem que ventilar mais vezes para poder caçar esse oxigênio. Quando você está no nível do mar, a pressão dessa altitude comprime e você tem uma oferta maior de oxigênio, ou seja, para cada respirada sua, você consegue enfiar no capilar um montão de oxigênio. Essas leis são importantes para a gente entender a fisiologia. E aqui vocês têm uma relação, uma tabela chata também, mas aqui é nível do mar. Estou saturando 98%. Quando eu vou para o Everest, está aqui nessa base aqui dos 23.000 pés, vou saturar 60%, por causa da lei de Dalton. E na aeronave? Na aeronave, eu vou estar trabalhando com uma pressão de cabine, geralmente nos 5.000 pés. Se eu estava com 98%, eu vou estar aqui com 95%. Alguém que entra na aeronave já meio rebaixado com 90%, ele talvez vai estar com uns 85% de saturação. Então, talvez eu tenha que complementar isso aí. Michele que vai falar depois. E quais são os estresses do voo? São vários. A hipóxia, como eu já falei, é um deles, como eu acabei de mostrar. A pressão barométrica, porque você não está dentro da altitude normal. Considerações térmicas, geralmente, quem voa sabe que é bem mais frio a aeronave. Então, se eu tenho um paciente, eu tenho que considerar isso, eu tenho que aquecê-lo. A umidade é mais baixa, eu tenho uma desidratação por conta da falta de hidratação pelo ambiente seco. Disbarismo por conta dessas mudanças pressóricas dentro da aeronave que a gente tem na decolagem. Então, a gente sai de um nível do mar e vai decolar, a gente entra no ambiente com uma pressurização menor. O ruído e a vibração podem alterar a frequência cardíaca, a pressão arterial. E as forças gravitacionais na decolagem, na aterrissagem, principalmente nesses 2 eventos, eles movimentam a coluna de sangue de maneira que podem interferir na pressão intracraniana, num edema pulmonar, enfim, coisas a atentar. O terceiro espaço seria ele é promovido justamente pela falta dessa compressão externa da atmosfera. É muito comum vocês ouvirem falar, nossa, eu voei e tal, fui para a Europa e saí com o pé inchado. É terceiro espaço. E a fadiga. Voar fadiga, você respira mais rápido, você está com todos esses fatores incomodando. Por isso que os pilotos, os aeroviários, eles têm um prazo de recuperação. Eles não podem voar de forma subsequente. Eles têm que se recuperar desses fatores de estresse que o voo determina em todos nós.
Bom, é isso que eu tinha para falar. Eu acabei quase dentro do tempo. Sharon, muito obrigado. Agora a bola está com você. Rosirene, todo céu. Ai, desculpa, estava falando, então vou começar de novo. Então, assim, em primeiro lugar, doutor Jorge, parabéns pela palestra, foi excelente. Eu vou pedir para o pessoal que tiverem dúvidas para mandarem pelo chat, porque no final nós vamos fazer uma sessão de perguntas e respostas e apresentar a Michele Taverna, enfermeira de voo, 20 anos, experiência em transporte nacional e internacional de pacientes adultos, neonatais e pediátricos, doutora em terapia intensiva, especialista em urgência e emergência em UTI neonatal e pediátrica e enfermagem aeroespacial. Tenente R2 da Força Aérea Brasileira, fundadora e atual vice-presidente da Abraero, que é a Associação Brasileira de Enfermagem Aeroespacial, autora dos livros Transporte e Resgate Aeromédico, dossiê completo de uma enfermeira de voo. Michele, tudo contigo. Uma boa noite, muito obrigada pelo convite, uma boa noite a todos, obrigada pela audiência, e vamos então começar a nossa apresentação. Vou fazer aqui a transmissão da apresentação, só espero um ok para eu dar o início, tá? Por favor, eu vou colocar aqui em modo tela cheia, podem só me dizer se está visível para todos? Tela cheia, tá ok, Perfeito. Michele. Tá bem. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de divulgar um pouquinho mais sobre o trabalho do transporte aeromédico, né, tanto em asa rotativa quanto na asa fixa. Após a brilhante apresentação do Dr. Jorge, fica um pouco mais complicado, mas darei aqui o meu melhor e espero que a gente consiga trazer os principais cuidados aí do transporte do paciente durante as remoções aeromédicas. E aí, como ficou para eu falar agora, depois do Dr. Jorge, falar em especial sobre os cuidados durante o transporte, vale ressaltar que antes da gente estar dentro da aeronave, tem aí algumas coisas que precisam ser resolvidas. E vale aí lembrar que muitos pensam, puxa vida, acionou o aeromédico, é só entrar no avião, entrar no helicóptero e sair, tá tudo certo. E não, não é, né? Porque existem várias etapas que precisam aí ser resolvidas antes da gente realmente efetivar o transporte do enfermo. Eu vou falar um pouco mais da parte do aeromédico interhospitalar, é aquele que é um pouco mais programado e que demanda de uma série de etapas diferentes do resgate. Mas vou me atentar aqui e falar um pouco mais sobre esse que é um pouco mais rebuscado. Antes de decolar, são necessários alguns preparos que são essenciais para todas as missões. O voo começa muito antes, quando a gente tem uma equipe de muitos profissionais atentos para que esse voo possa ocorrer nas próximas horas. A gente tem uma equipe de mecânicos, o pessoal que faz a busca e acompanha a parte de meteorologia, vai ver e verificar quais são as possibilidades de ambulâncias no destino, na origem, se vai ter balizamento para essa aeronave pousar e decolar, independente do horário que ocorrerem as missões. A gente tem a parte de comissaria, enfim, toda a equipe trabalhando em conjunto para que essa missão possa verdadeiramente acontecer. E com isso, na parte médica, cabe a nós, quando acionados para realizar um transporte aeromédico, a gente faz o primeiro contato com quem está com o paciente. Normalmente é de pequenas unidades ou unidades com menor aporte médico para atender o paciente, onde a gente tem menores recursos, e esse paciente, então, passa a ser destinado para um local onde tenha maiores possibilidades terapêuticas para ele. E com isso a gente precisa, antes de organizar tudo, é necessário saber como o paciente está naquele momento, porque muitas vezes é feita uma solicitação com dados muito sugestivos, muito simbólicos, e aí com isso faz-se esse contato telefônico, muitas vezes pela equipe médica, para aproximar mais do momento atual do paciente, da clínica atual do paciente. Com a tecnologia, muita coisa mudou. De 20 anos para cá, muitas coisas mudaram. Uma delas, que ajuda muito, é a tecnologia relacionada aos smartphones, o que ajuda porque todo mundo tem, e isso facilita porque muitas vezes a gente já consegue, antes de decolar, antes de sair da unidade, a gente já tem uma ideia de quem é o paciente, como ele está naquele momento, com imagens, vídeos, telechamadas,
e, por vezes, já fazendo a verificação dos exames antes mesmo de sair da unidade. Então, quando a gente verifica um exame como esse, e aí faz uma relação com o ambiente que o paciente vai enfrentar dentro dos próximos minutos, é válido a gente entender aquelas leis que foram citadas aqui pelo Dr. Jorge, da lei de Dalton, a lei da hipóxia, né, que a gente teria, todos esses contextos que fazem Blade-Boyle, da dilatação, enfim, o que isso representa para este paciente que está num ambiente controlado, que está dentro de uma UTI, está dentro de uma unidade de internação e vai enfrentar um ambiente que é extremamente estressor ao paciente. E com isso ele vai enfrentar as questões de hipóxia, de disbarismo, de vibrações, ruídos, temperaturas, etc. Vendo este paciente, eu consigo aí ter uma ideia de coisas que ele não vai tolerar quando colocado em altitude. Numa dessas, que para, de repente, a unidade hospitalar, talvez essa criança permanecesse sem a necessidade de dreno. Mas para o voo, ele não teria como enfrentar esse ambiente sem a realização desse aporte médico. Então, é necessário realmente fazer algumas modificações, por vezes, na terapêutica, antes mesmo da gente sair da unidade. E algumas recomendações são feitas já nesse momento, como, por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos, né? Acesso venoso. Esse é o campeão que o povo fica muito bravo com a gente. Fala assim, principalmente as crianças, né? Quando tem os voos neonatais e pediátricos, é muito difícil a gente pegar o acesso, aqui é mais um, né? Mas quem tem um não tem nenhum. Porque o paciente dentro da aeronave ele fica muito restrito de movimentação e de acessos do pessoal, tanto de médico quanto do enfermeiro, de acessar a sua totalidade corpórea. Com isso, fazer um acesso num voo com turbulência, por vezes, né, com essa restrição de espaço de cabine, ficaria muito mais difícil. Por vezes, restrição de luminosidade, voo noturno, por exemplo, a gente não tem muito como fazer muitos manejos dentro da aeronave. E aí a gente pede um segundo acesso. Aí, normalmente, quando a equipe fala assim, mas é muito difícil, você quer que eu pegue outro, você não está aqui com o neném. Eu falo, imagine quando eu tiver, que vai ficar mais difícil ainda. Então, se conseguir um acesso realmente antes da decolagem, é o que garante a assistência terapêutica e analgésica e de todas as medicações que sejam necessárias, é o que vai garantir isso durante toda a remoção do paciente. Dobro de drogas. O que significa isso? Porque às vezes não dá para a gente contar exclusivamente com o tempo de voo que eu tenho. Porque, por vezes, eu decolei, mas a ambulância, quando eu cheguei no destino, não estava lá. A ambulância foi atender uma ocorrência que era mais grave naquele momento. E aí eu tenho um tempo de solo que eu não estava prevendo. Como é que a gente vai colocar a medicação acabando, a ambulância não veio para pegar o paciente, ainda vai demorar um tempo, ou a gente pega um congestionamento muito grande. Enfim, várias intercorrências podem acontecer. Por isso, a gente leva um volume muito maior aí de drogas. Antes da gente decolar, depois que a gente já sabe quem é o paciente, é o momento que a gente faz uma reunião, e nessa reunião chamada de briefing, e a gente faz todas as interseções enquanto equipe sobre cada aspecto profissional. Ou seja, médico e enfermeiro vão falar sobre o paciente. Olha, esse paciente é um paciente que não pode fazer uma decolagem com muitas manobras, né, já logo na saída. Vamos supor, eu não posso ter esse paciente, ele é um paciente que não pode fazer o uso de freio reverso no pouso, porque ele tem um aumento de pressão intracraniana, isso dificultará muito e fará com que ele tenha maiores dores, enfim, e aí a equipe da aviação vai falar, o piloto, copiloto vai falar o que eles têm. Olha, em meteorologia o tempo está horrível, a gente vai saculejar muito, o paciente tolera esse tipo de situação, não tolera, e ele vai mostrar aí quais são as limitações para ele. Com isso, a gente vai buscar quais são as coisas que são limitantes para o voo. Olha, hoje é um dia muito frio em Curitiba, a gente vai ter provavelmente nevoeiro e talvez a gente não consiga voltar. Se não conseguir chegar em Curitiba, que é o destino do paciente, a gente vai alternar para onde com esse paciente? A gente vai alternar Londrina, a gente vai para Santa Catarina? Qual seria a alternativa B para ele? Ou ele tem que chegar em Curitiba. Então, a gente vai fazer essa negociação antes do voo, fazendo o plano A, o plano B e, por vezes, até o plano C.
Feito isso, a gente vai buscar todos os materiais necessários para aquela missão. Muitos falam assim, nossa, Michele, como assim? Eu não entendi isso. Vocês não deixam tudo pronto? Sim, fica tudo pronto, mas a gente prepara a aeronave que trabalha com peso e balanceamento para cada voo, o que significa que não adianta eu levar, por exemplo, um kit parto se eu vou fazer um voo neonatal. E também não adianta levar uma incubadora se o meu voo é um paciente adulto. Então, esses materiais, por excesso de peso, não valeriam a pena a gente ter eles embarcados, porque a gente tem uma restrição da cabine. Embarco o material que é necessário, faço checagem dupla, médico e enfermeiro checam todo o material que será essencial para aquele voo, organiza-se a aeronave e aí a gente está pronto, então, para decolar e chegar até o local onde o paciente está. Feito isso, decolou, chega lá na origem, e aí a gente tem 2 cenários. E agora vem o que eu vim aqui para falar. Como é que eu preparo o paciente, né? Como é que eu deixo esse paciente em condições para esse voo? Nós temos 2 cenários. O cenário número 1, que é o que seria o mais indicativo, ou aquele que é mais reconhecido pela literatura e como o melhor, é o bed to bed, o que significa que eu pego o paciente no leito e levo ele até o leito do seu destino. Esse não é todos os serviços que praticam dessa maneira. Então, a gente vai começar com esse. E aí a gente vai até o hospital da origem, vai pegar o paciente com as condições que ele está, minimamente, ou eu coloco mais situações, ou eu levo ele como ele está. O que você quer dizer com isso, Michele? Eu não posso interferir na terapêutica por falta de recurso da minha aeronave. Essa é uma premissa de ouro. Eu tenho que realmente entender que o aeromédico deve ser, no mínimo, uma continuidade do que ele está recebendo. Nem sempre a gente tem um paciente com tanto aporte como esse. A maioria das vezes é um transporte de paciente com menos recurso para um local com mais recurso. E aí eu tenho que organizar tudo isso da melhor maneira para que o paciente possa manter a sua continuidade terapêutica até a sua localidade de destino ou sua localidade de fim. Outras vezes, a gente vai receber esse paciente no aeroporto. E aí, com isso, lá na porta da aeronave. Com isso, ou eu vou receber ele de uma outra ambulância ou de uma outra aeronave. Espero o paciente chegar e faço a transferência desse paciente, seja de aeronave para aeronave, ou seja, de aeronave para a ambulância, e vice-versa. Nem todas as ambulâncias têm um aporte muito grande. Eu brinco que lá na Alemanha o pessoal é fogo, mas a gente tem no interior ainda muitas ambulâncias que não têm condição alguma. Então, às vezes, a gente encontra pacientes quase em uma situação de resgate. Esse aqui é um paciente infartado, que chegou e quase que quem infartou fui eu quando vi ele, né? Porque, assim, esse daqui é o paciente que ficou 2 horas quase na estrada para chegar até aqui. Sim, esse aqui é o paciente infartado? É. E aí eu olhei para esse moço que estava com a mão no bolso e falei assim, mas ninguém veio assistindo ele? Aí ele falou, não, eu vim aqui, ó, pela essa janelinha aqui no fundo, ó, essa janelinha, eu vim assistindo ele. Mas você não era motorista? Sim, eu era motorista, mas estava assistindo ele quando era necessário. E aí a gente tem que, muitas vezes, preparar esse paciente para encarar realmente as próximas situações que serão bastante estressoras para o seu organismo. E isso faz com que a gente tenha que fazer muitas modificações, manobras e, por vezes, até intervenções ali mesmo na pista antes de embarcar. Bom, e aí se vocês me perguntarem assim, existe um protocolo, uma forma hermética de realizar isso? Não, a gente não tem um protocolo hermético. O que eu vou colocar são as boas práticas, o que eu realizo e que tenho aí grande facilidade nesse contexto por trabalhar com uma linha de raciocínio dentro dessa linha de pensamento. Então, eu normalmente busco as condições de organizar o paciente, primeiro pela letra A, vou buscar, tem imobilização cervical, tem algum tipo de imobilização que precisa ser feito ainda, permeabilidade de vias aéreas, está permeável, não está, tem que entubar, tem que colocar tubo, dreno, enfim, a gente vai buscar essas situações lá no A. Ventilação desse paciente é adequada? Ele está com tubo e os dados do ventilador dele estão adequados? Se eu olhar na gasometria, a última gasometria que ele fez, ou olhar no monitor nesse momento, coloração de pele, isso me diz que ele está ventilando adequadamente? Eu consigo, com o que ele está aqui, colocá-lo dentro da aeronave? Ou preciso mudar o tipo de ventilação que está sendo ofertada? Se ele está com um tubo,
a fixação do tubo está bem feita, não está, precisa ser trocada. Esse paciente ele tem capnografia, exames de gasometria recente, ele necessita de algum procedimento para que ele ventile melhor nesse momento? E aí, não raro, a gente encontra situações como essa. Quando você passa para o teu ventilador da aeronave, você vê que não ventila, não ventila, não ventila. Essa era uma criança que o portão caiu na cabeça e estava indo para uma condição de tratamento crânioencefálico e não ventilava, não ventilava. E aí o pessoal da origem falou, não, acho que é por conta do traumatismo crânioencefálico. Eu falei, não, vamos ver, né, o que está acontecendo. E aí, vamos trocar o tubo? Vamos trocar o tubo. Quando trocou, tinha lá essa baita dessa rolha, já com impossibilidade de ventilação em solo. Imagina no voo. Acesso venoso, monitorização, drogas. Paciente tem marca-passo? Se ele tem marca-passo, que dúvidas que tem que vir imediatamente? Esse paciente tem eletrodo, tem pilha, gerador? Quais são os riscos que eu tenho para esse voo? Eu vou contar rapidinho uma história, que é a história aqui dessa criança, que foi bastante atípica para mim, e por isso eu trago para compartilhar. Olhando assim, imaginam do que seria esse caso? Mais de perto? Consegue imaginar o que seria? E aí conto para vocês que essa é a criança que chegou e a gente já começou a ter aí lá no briefing, lá naquela reunião, estratégias de como realizar esse transporte. Por quê? Porque essa é uma criança portadora de marca-passo, após uma desregulagem anômala do cardioversor implantado, passou a dar choques, disparos intermitentes, tanto na criança quanto em quem tocava nela. E aí, por orientação da equipe que atendia a criança, a solução foi inativar com um ímã. Ele foi inativado com um ímã de geladeira. E aí a dúvida era a questão da segurança. Como fazer isso durante o transporte aéreo? Teria algum risco para a equipe? Não teria. Se a criança evoluísse para a parada, questões do choque, porque o marca-passo estava disparando choques, seria uma condição de risco para quem estivesse atendendo? Enfim, eram essas algumas das situações que a gente teve durante o voo. Mas foi importante o voo, as discussões foram muito importantes em relação a esse caso, o voo transcorreu sem nenhum tipo de intercorrência, e ao final, além de eu ganhar essa tatuagem de flor feita pela própria paciente de agradecimento, eu levo aí uma história impressionante e inesquecível para compartilhar com vocês. Na letra C, ainda, a gente busca todas as questões de medicação. Medicação fazem uma alteração muito grande dentro das condições de altitude, se você não estiver atento. E, por vezes, as correções, se elas não forem bem feitas ou não forem pensadas adequadamente, podem levar o paciente a condições deletérias, sim. 2 aqui que eu coloco, em especial, são os sedativos e o paciente que faz uso de surfactante. São 2 alertas para as condições de transporte de pacientes. E a maioria deles são pacientes de UTI, ou seja, estão aí, ó, com essa traquitana toda, né? Esse tanto de emaranhado. Como é que faz, então, para quando a gente coloca isso tudo no ambiente confinado? Bom, a situação é organização. Organização dos cabos, dos monitores, das medicações. A gente identifica todas as bombas infusoras, todas as linhas, para que qualquer intercorrência a gente consiga acessar rapidamente qualquer uma delas. Vai preparar todas as condições de sondas, drenos que são necessários, retirando os débitos, inserindo ou clampeando qualquer uma dessas situações de sondas que estiverem ou não presente. Nessa hora ainda a gente lida com uma situação especial, que é o medo. Muitos pacientes são pacientes SUS de uma das unidades que eu trabalho, ou seja, a maioria deles ou não queriam ou suas famílias não tinham a menor intenção de pisar dentro de uma aeronave na vida. E aí a gente tem muitos pacientes com frequência aí, pacientes com medo de entrar dentro desse ambiente, que é altamente tecnológico e, por vezes, assustador ao paciente a ser transportado no momento que ele realmente não teria a menor intenção disso. Por fim, a gente vai fazer a parte de introdução do paciente dentro da aeronave, a parte de segurança, fixação desse paciente, independente do seu tamanho, porque não subestimem os pequenininhos, eles têm uma capacidade muito grande e é por isso que eles também têm que estar lá bem acoplado à parte de segurança para todo o voo. Embarco o paciente, faço os últimos ajustes e aí é hora de conferir. Realmente fazer essa cara, né? Olhar tudo realmente que está ao redor. É hora de a gente conferir os materiais e equipamentos estão presos?
O paciente está confortável para enfrentar um voo de 1 hora, 2 horas, 8 horas, ou seja lá de quanto tempo você vai ter dali por diante? Ele está bem fixo na aeronave? Está bem confortável e fixo? Oxigênio tem para esse paciente? A ventilação está adequada? Está bem monitorizado? Drogas estão correndo e adequadamente acopladas ao paciente? E, por fim, a gente vai ver aí se os documentos do paciente estão embarcados, porque ele está indo para uma outra cidade, e se ele vai sem documentação nenhuma, sem nenhum tipo de documento, isso pode ser bastante danoso para a sua continuidade de tratamento. Então, a gente faz esse cheque aí. Se está tudo ok, está tudo ok. Hora de decolar. Decolou, pouco ou nenhum mecanismo é realizado dentro da aeronave. E aí, quando eu falo assim, a gente pouco ou nada tem a fazer durante o voo, tem muita gente que nessa hora regala o olho e fala assim, é isso aí que eu quero fazer. Achei minha especialidade, quero trabalhar nisso. Mas não é porque no voo a gente não trabalha, que em solo a gente já não trabalhou e muito. No voo, a gente acompanha tudo. No voo é o momento de visualizar os exames que não vieram, que não foram comentados ou que, por vezes, passaram sem essa informação durante a triagem telefônica. É o momento da gente reafirmar e confirmar toda a monitorização, característica do paciente, drogas se estão infundindo, enfim, é o momento de checagem realmente de todas essas condições e, se necessário, ajustes agora numa altitude do qual o paciente enfrenta de diferentes formas. Cada paciente reage de uma maneira e, por isso, algumas vezes são necessários seus ajustes. Por fim, momento de registrar tudo. É extremamente importante realizar o registro de tudo que é realizado durante a transferência do paciente. Michele, emergência? Quero saber, tem emergência no voo? Tem, pode acontecer, mas elas são raras, porque o que a gente tem que trabalhar muito é para que elas realmente não aconteçam durante o voo. Se acontecerem, elas vão acontecer da mesma maneira dos protocolos herméticos trabalhados em solo, seja no APH ou no intra-hospitalar. A CLS, todos os protocolos aí que a gente conhece, são aplicados também nas condições de emergência durante os voos. Em princípio, uma boa missão bem conduzida e bem planejada é aquela que pouco ou nada se tem a fazer durante o voo e que, portanto, não vão evoluir para uma emergência clínica. Mas, se acontecer, os protocolos são os mesmos que são feitos em terra. Chegou com o paciente, aí é o momento da gente desembarcar e entregar ou para a equipe de solo que virá, seja numa próxima aeronave, seja numa ambulância, ou seja, até o hospital de destino. E depois do voo, o que acontece, Michele? Bom, depois do voo é hora de limpar tudo. É hora da gente chegar em casa, limpar tudo, organizar tudo, e aí sim a gente fica pronto para a próxima missão. É o momento de organizar a aeronave para o próximo paciente e para os próximos que precisam ser transportados dali por diante. Deixo aqui os meus contatos, está aqui as minhas redes, tem aqui o QR Code para quem é mais moderno, gosta da tecnologia, está aí o QR Code, se apontando aí tem todas as informações e meios para a gente se comunicar daqui por diante. Tentei ficar bem justa aí no tempo, espero que tenha contemplado todas as informações sobre o cuidado com o paciente. Mais uma vez, o meu sincero agradecimento por essa oportunidade. Parabéns, Michele. Suas palestras são sempre ótimas, super didáticas. Eu vou pedir para o pessoal que tiver perguntas, então, mandar pelo chat. Uma pergunta para o Dr. Jorge, em relação à vibração, né, nas aeronaves de asa rotatória. Tem alguma tem algum comentário em relação a isso, em relação à própria tripulação e ao passageiro? Precisa ter algum cuidado especial? Sim, o helicóptero, de fato, os dois são danosos, né? Mas a gente tem que se preocupar com a cotovelo, essas extremidades ósseas, né? Acolchoar, né? Preferencialmente, ou seja, não deixar ele encostar em anteparos metálicos ou a própria fuselagem, né? O contato, mesmo que seja plástico, evitar esse tipo de contato. Então, sempre acolchoar. A Michelle é craque nisso, com certeza. Deu até para ver em várias imagens, né? Que você vê que o paciente ele fica
no invólucro, né? O adulto, a gente costuma usar a metalacoquia, aquele colchão que a gente retira o ar. Praticamente funciona como um engessamento do paciente. Isso tira muito da vibração, que é bem danoso na linha do tempo, né? Perfeito. O pessoal está mandando parabéns aqui no chat. Michele, uma pergunta para ti. Eu trabalho muito mais com a parte de, como o doutor José Luiz falou antes, a gente trabalha muito mais na parte de medicina, na aviação comercial. E na aviação comercial a gente já tem um desafio das pessoas que querem voar, passageiro enfermo querendo voar em aviação comercial, sendo completamente, né, aeromédico. Inviável. Você é um problema que não resolvemos ainda. Como tu vês, e aí assim, uma pergunta bem ampla, porque assim, eu acho que a gente tem um papel super importante na coisa de educação, de médicos indicando um transporte, sem ter, depois dessa sua palestra toda, assim, ó, sem dar as condições para o próprio paciente poder realizar esse voo. Como é que, se tu vê isso com muita frequência, como é e o que tu sugere, assim, como a gente pode melhorar isso, né, dentro da nossa situação? Eu olho para tudo isso e vejo que, apesar de estarmos no ano de 2023, 2023 é muita coisa, né? Século 21, já imaginava que a gente já utilizaria os drones para transportar os pacientes e aí por diante, mas a gente tem muitos e muitos e muitos colegas ainda que estão na atividade, tanto na prática do pré-hospitalar quanto do intra-hospitalar, que não fazem a menor ideia deste universo. Quem dirá aquele que, por vezes, trabalha no ambulatório, que trabalha de forma corriqueira nas condições ambulatoriais. Então, infelizmente, a falta de conhecimento dos danos que este ambiente, apresentado pelo Dr. Jorge, que trazem deste ambiente para o paciente, e aí a gente sempre fala, né, que são dois momentos muito distintos, e é difícil das pessoas terem essa percepção. Elas imaginam que é muito semelhante a uma ambulância. A única diferença é a velocidade para eles, assim, de uma forma leiga. Não, é só a velocidade que muda. Você ia levar 8 horas, você vai levar, sei lá, 1 hora de avião. Então, vai de avião, é bem mais prático. Eles acham que é a mesma condição que você está colocando, só são velocidades diferentes. E, no entanto, não é. E aí a gente vê pelas questões que a gente tem de vibração, umidade, temperatura, e são extremamente danosos, inclusive para nós, que o Dr. Jorge falou sobre a fadiga. Tanto é real que existe lei para que a gente tenha aí os cuidados com o profissional que trabalha com isso. Imagina para o paciente que já está acometido com seu sistema nervoso, sistema respiratório, sistema cardiovascular em condições ruins. Então, imaginar que a gente saia disso só tem um caminho, a educação. É a forma de dissipar, eu sempre falo, né, que multiplicar é o caminho. A gente precisa multiplicar esse tipo de informação para que as pessoas tenham consciência do que elas podem enfrentar dali por diante, principalmente quando elas alteram o MEDIF para fazer o embarque forçado, para que ela tenha uma possibilidade de realizar um transporte que não é adequado para ela naquele momento. Não, perfeito. Eu concordo. Eu acho que a única maneira da gente melhorar isso é inserir esse conhecimento na graduação, né, de todas as áreas, e a gente compartilha exatamente, assim, tanto no aeromédico quanto na aviação comercial, o mesmo problema. Mais parabéns aqui para vocês dois, foi excelente a palestra. No comercial, eles acham que o MEDIF é meio um papel de fiscalizador, né? As pessoas acham que é quase o papel da polícia, que ele não quer que eu embarque. E, na realidade, é um papel de proteção. E acho que isso que precisa mudar essa chave, né? Das pessoas entenderem que quando tem alguém ali que está olhando seus dados, é alguém que é especialista naquilo para te proteger contra as situações que possam vir durante o voo. E acho que isso que, por vezes, as pessoas têm esse déficit de entender que não é um papel fiscalizador, é um papel de proteção. Não é um papel de não quero que você embarque, eu quero que você embarque com segurança para você e para todo mundo que estiver no voo, né?
E o José Luiz tem também muito tempo de Medif e Premec, né, José Luiz? A gente, Não sei eu se eu tenho áudio. concordo, eu acho que a gente só vai conseguir mudar isso com educação. José Luiz, passo a palavra para ti. Eu não sei se eu já tenho áudio. Já? Eu quero entrar nessa linha, né? Eu acho que você falou uma coisa muito importante, que é essa história. Bom, a última aula foi você quem deu sobre Medif, mostrando exatamente isso. O Medif é fazer com que o colega médico que atende o passageiro enfermo nos dê as informações para que nós possamos analisar a aerotransportabilidade com segurança do passageiro, no nosso caso, na aviação comercial. E, com relação ao aeromédico, a gente tem um maior cuidado de, na hora de atender o pedido de Medif, verificar se esse caso é realmente para aviação comercial ou se é um caso para transporte aeromédico. Isso, inclusive, está bem definido pelo Conselho Federal de Medicina, né? As regras, as leis já estipulam aquilo que é para ser realizado no transporte aeromédico. Para Michele, eu gostaria de dizer isso que foi dito, que é muito importante, que muitas vezes o colega que atende o passageiro enfermo, ele não tem essa visão do que é a medicina aeroespacial, e essa é a missão que nós temos há 20 anos nesse Comitê de Medicina Aeroespacial que a Associação Paulista de Medicina permite. A finalidade dessas reuniões, muito mais do que falar com os colegas que fazem medicina aeroespacial, é falar com os colegas que não fazem, que é justamente para a gente tentar disseminar o conhecimento dentro desta comunidade que pode acessar os nossos vídeos, enquanto a gente não conseguir o objetivo maior que nós temos, é que isso tudo seja ensinado na graduação. Eu acho muito importante essa fisiologia de altitude, que sempre foi um capítulo que se pulou do Guyton, tenha uma quantidade de pessoas que possam saber melhor. E aí vão ter a visualização disso. Rosirene, eu queria te agradecer muito. Eu acho que você conduziu muito bem o nosso evento de hoje, com toda a sua experiência, com todo o traquejo que você tem nesses anos todos que você trabalha e que nós nos conhecemos. Agora, queria agradecer especialmente, em meu nome e em nome do Comitê de Medicina Aeroespacial, ao Dr. Jorge e à doutora Michele Taverna. Os dois foram brilhantes, os dois demonstraram todo o seu conhecimento de uma forma muito didática para que os nossos colegas aproveitem toda essa visão do que é o transporte aeromédico. Há um projeto nosso, estava conversando isso com a doutora Rosânia, de que essa tenha sido uma reunião piloto, para que, no próximo congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial, a gente abra um módulo do transporte aeromédico, porque é uma coisa de muita, muita importância para todos os colegas, inclusive para nós que fazemos a aviação comercial, nós temos que ter muito mais conhecimento desse transporte aeromédico. Então, fica a promessa que eu não sou mais da SBMA, sou apenas conselheiro, né? A Rosirene é a vice-presidente, de Mas que a gente... continua, vai continuar sempre. Então, fica a promessa de que no próximo congresso se consiga abrir um módulo específico para o transporte aeromédico, tá certo? Então, muito obrigado à nossa audiência, e eu queria fazer um aviso. Reservem a data. 7 de novembro será o nosso próximo encontro, e será muito interessante. Eu vou aqui ler os títulos. O dia 7 de novembro será Medicina do Viajante e a Importância do Transporte Aéreo, que vai ser dado pelo Dr. Marcos Vinícius, e o Não Deixe que Doenças Imunoprevisíveis Estraguem a Sua Viagem, pelo Dr. Gustavo Dittmar, ambos do Hospital Emílio Ribas. Então, já fiquem com essa data marcada, dia 7 de novembro, 19h30, estaremos aqui de volta. E queria fazer um final, dizendo que amanhã nós sabemos que é o dia de São Lucas. São Lucas, o nosso protetor da medicina,
São Lucas, um dos 4 evangelistas, que era o único não-judeu. São Lucas era grego, ele não assistiu tudo aquilo que aconteceu na crucificação e tudo, mas ele foi, como ele tinha o conhecimento, ele foi investigativo. Ele foi em busca de tudo que ele conseguiu escrever, um dos maiores evangelhos. E ele é o nosso padroeiro. Então, aproveitando esse dia de São Lucas amanhã, desejo a todos um feliz Dia do Médico. Bom Dia do Médico para todos. Boa noite. Muito obrigado pela audiência.